E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Rafael Costa e você está no canal onde a gente fala tudo sobre o universo automotivo sem complicação. Aqui tem conteúdo para quem quer entender mais sobre carro, aprender a cuidar melhor do veículo e evitar dor de cabeça na hora da manutenção. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste o vídeo até o fim, porque sempre tem dica que pode salvar o seu bolso Ao e o dirigir seu um tempo. carro Renault Logan, improvável que o proprietário entenda as sutilezas dos freios. Afinal de contas, esse sistema foi projetado para garantir sua segurança na estrada. A chave para uma condução segura é verificar as pastilhas de freio em tempo hábil e substituir as pastilhas de freio dianteiras em tempo hábil. No artigo de hoje, examinaremos essa importante questão. Vamos considerar a frequência de substituição das pastilhas de freio, as peculiaridades da instalação dessas peças nas pincas de freio. Sinais que indicam a ocorrência de um defeito, algumas linhas sobre a teoria. Renault Logan ou Lada Vesta, qual e o melhor? A substituição das pastilhas de freio dianteiras e muito específica, portanto, a questão de como substituí-las corretamente mais relevante do que nunca. O Dacia e o Renault Logan têm um esquema de freio idêntico. O eixo dianteiro é equipado com discos de freio ventilados. No eixo traseiro, os tambores convencionais são usados como os principais elementos de freio. A função do booster é assumida pela comprovada unidade de vácuo. Os pistões nos cilindros de freio são acionados por fluido hidráulico. Os seguintes tipos são adequados para o Renault Logan. Qual é a vida útil das pastilhas? Esse índice de massa pode ter valores diferentes se compararmos as pastilhas de freio do eixo dianteiro com as mesmas peças dos freios traseiros. Com base nas leis elementares da física, e óbvio que uma parte significativa da inércia recai sobre a parte dianteira do Renault Logan. Esse fato explica, via de regra, uma vida útil menor, 1,5 a 2 vezes, das pastilhas das unidades de freio dianteiras em comparação com as traseiras. É impossível determinar um valor específico de vida útil, pois esse parâmetro é influenciado por alguns fatores subjetivos, incluindo a maneira como o veículo é dirigido, preferência por um produto de alta qualidade, ou vice-versa, ao comprar pastilhas, etc. No entanto, o motorista deve sempre lembrar que, assim que as pastilhas de freio chegarem ao fim da vida útil, elas devem ser substituídas imediatamente. Se o proprietário do carro for um motorista cuidadoso, as pastilhas de freio do seu Renault Logan se desgastarão com uma quilometragem média de 70.000 a 100.000 km. As mesmas peças viverão no eixo traseiro até 150.000 km. Se o Loganivan for propenso a dirigir de forma agressiva, as pastilhas não durarão até 30.000 km. Quais são os sinais de desgaste? Todos sabem que as pastilhas de freio dianteiras precisam ser substituídas após o desgaste, mas como saber se elas estão gastas? Há alguns sinais de alerta que indicam claramente a necessidade de substituir as pastilhas. Ao longo do curso da alavanca que aciona o freio de estacionamento. Esse fator se aplica aos tambores traseiros. Se o freio de mão não conseguir segurar o veículo, a causa pode não ser apenas um cabo esticado. As lonas podem estar desgastadas. É necessário um conjunto de freio de mão em bom estado para segurar o veículo a uma velocidade de 160 quando pressionado em 3 a 4 cliques. Se o efeito desejado for alcançado após 6 a 7 cliques, é necessário substituir as pastilhas de freio dianteiras. O curso do pedal do freio é medido. Se você sentir que o freio trava na posição final do pedal, esse é um sinal significativo de desgaste da pastilha de freio. Nesse ponto, não se esqueça de verificar o aperto das linhas e flanges do circuito de freio, pois a falha pode ser dupla. O aperto insuficiente é evidenciado por pontos de vazamento e uma queda no nível do fluido. A ocorrência de rangidos. Esse efeito pode ser observado durante a frenagem. Isso também indica a necessidade de verificar os componentes do sistema de freio. O rangido nem sempre ocorre, mas somente se as pastilhas estiverem equipadas com sensores de desgaste mecânico. Esse sensor é uma placa que começa a se esfregar contra a área de trabalho do disco quando as pastilhas se desgastam. Esse elemento é inofensivo para o conjunto do freio e não causa desgaste na superfície do disco. O som de rangido das pastilhas de freio é um sinal claro de desgaste crítico.
Abasteça-se de ferramentas. Antes de iniciar a substituição das pastilhas de freio dianteiras, é necessário obter o seguinte conjunto de ferramentas: um produto de uso geral, como o WD-40, alicate. Não se esqueça de ler as instruções detalhadas sobre como substituir as pastilhas de freio. Uma chave de fenda, fluido de freio, pulverizador para limpar os componentes do sistema de freio ao substituir esses componentes nos mecanismos do eixo traseiro, chaves de boca, soquetes, catracas, etc. Luvas, recomendado. Seriga, de preferência de maior capacidade, macaco e berço de segurança. Não é aconselhável economizar dinheiro na compra de máquinas de lavar. O amianto pode estar presente na estrutura de substitutos baratos. Ele detectado de forma elementar, por meio de traços brancos nas superfícies dos revestimentos de atrito. A eficiência dessas almofadas é bastante baixa e sua resistência ao desgaste próxima de zero. Você também deve evitar as pastilhas com almofadas mais grossas, pois a probabilidade de abrasão intensa, antes da original, é muito alta. Pastilhas estabilizadoras para Renault Megane 2. Troca dessas peças nas unidades de freio do eixo dianteiro. Como substituir as pastilhas de freio corretamente? Passo a passo. Em primeiro lugar, suspenda o veículo usando um macaco. Levante o carro com segurança e use calcos para evitar que ele role. Não se esqueça do freio de mão. Desparafuse e remova a roda. Use uma chave de fenda para remover o pistão do freio. É importante não danificar a bota de borracha. Usando uma chave inglesa de 13 mm, remova o parafuso que segura a guia inferior da pinça. Prenda do outro lado com uma chave para 17. Solte o parafuso e levante o suporte da dobradiça. Puxe os coxins para fora sem obstrução. As placas anti-risco não precisam ser substituídas. Remova os trilhos guia, limpe-os da sujeira e lubrifique-os com um composto especial, somente para freios. Litol ou agentes similares não são permitidos. Ele será lavado ou ressecado e fará com que o pistão fique preso em uma posição. Verifique o aperto das protecões contra a poeira da guia. Se houver rachaduras, substitua os componentes por novos, use os componentes do kit de reparo. Quando isso for feito, insira as novas pastilhas no compasso de calibre. Se for difícil encaixá-las, gire mais o pistão, ele entra no cilindro. Uma junta adequada evitará danos ao colar. Monte novamente o conjunto e instale a roda. Os parafusos devem ser apertados com cuidado. O segredo da regra de simetria. Como faço para trocar as pastilhas de acordo com o princípio da simetria? Ao substituir as pastilhas por conta própria, lembre-se da seguinte regra. Se precisar substituir a lona de um lado, o mesmo procedimento deve ser realizado no outro lado, mesmo que o desgaste não seja crítico. Substitua os elementos de freio em pares. Se você fizer isso no eixo traseiro, compre 4 pastilhas de uma vez e substitua o conjunto inteiro, ambos os lados. A diferença na espessura das pastilhas e garantia de uma frenagem ineficaz do Renault Logan com risco de derrapagem. Peculiaridades da substituição das pastilhas traseiras no Logan de 1,6 litro. O processo é idêntico ao da versão de 1,4 litro. Desligue o freio de mão depois de colocar o veículo na laje. Para prender o Renault Logan, coloque a alavanca de câmbio na posição de primeira marcha. Solte os parafusos da roda e levante o veículo. Remova a roda e permita o acesso ao tambor do pneu. Remova a tampa de vedação. Se o abraços estiver presente, remova o sensor do sistema. No compartimento do motor do Renault Logan, bombeie o fluido de freio até que o nível pare na marca central, use uma seriga. Seguindo em frente. Remova as faixas de retenção. Coloque as novas pastilhas de freio no lugar. Remonte a unidade na ordem inversa da desmontagem. Nas versões de 1,4 litro do Renault Logan, a operação acima é semelhante. A distância do solo é ajustada automaticamente. Para ativar essa operação, basta pressionar 10 a 12 vezes o pedal do freio e completar o fluido no reservatório até o nível necessário. Como executar corretamente a rodagem? Cuidado! Depois de substituir as pastilhas de freio,
elas devem ser acopladas corretamente. Talvez seja necessário percorrer cerca de 200 km com essa medida. Evite frear com forca. A superfície de atrito entra nessa distância e é colocada na posição correta, aderindo uniformemente à superfície de trabalho. O Renault Logan deve então ser operado normalmente. Substituição do bloco silencioso do Renault Megane 2 em conclusão. Assim, conseguimos descobrir que a substituição das pastilhas de freio dianteiras do Renault Logan pode ser realizada de forma independente e sem dificuldades. A simplicidade estrutural desse modelo atrai muitos proprietários, que economizam em manutenção, realizando a manutenção e o reparo da maioria das unidades por conta própria. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre a substituição das pastilhas de freio dianteiras do Renault Logan. Esperamos que as dicas e o passo a passo tenham sido úteis para você realizar essa manutenção de forma segura e eficiente. Lembre-se sempre da importância de manter os freios em bom estado para garantir a sua segurança e a dos passageiros. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais dicas automotivas. Até a próxima!